Sábado à tarde é complicado. Ainda bem que é só de... não é todo sábado, né? Acho massa, né? Pior ainda. Quem é? Calma. Eu nunca gostei de programação, cara. Porque cálculo numérico mexe um pouquinho, né? Na verdade não é difícil, o negócio é as repetições do tamanho X. Mas o cálculo numérico é o terror da engenharia, sabe? Mas eu não achei difícil não. Agora é Não, chato de ficar fazendo. É chato. O problema é que se você errar um cálculozinho daquilo ali, você erra tudo. É complicado, né? É muito extenso. Sim. Então vamos lá, né? Vamos esperar logo essa parte da tarde. O assunto da aula de hoje vai ser o momento de inércia. Tá certo? Se eu não me engano, é o assunto da aula. Acho que é a aula 11. Isso. Depois que a gente tiver o momento de inércia, acredito que tem mais 2 encontros antes da prova, né? Não, mas só. Só um? Dia 12 de... Dia 12, Caramba. não é dia 5, não, cara. E a prova é 18. É mesmo? 19. Ixi. Dia 5 não tem não? Pra mim dia 5 tem. Não. Hoje não é 22? É, sim, tem aula, Aí mas próximo é hoje, sábado, dia 5 tem aula, depois do dia 5 tem mais uma aula. é a prova. Não, não tem Até a prova. Ixi, Maria. Pelo cronograma, só tem dia 19. Ô professor, Então, e a lista? Já libera logo. A lista eu não elaborei ainda, porque eu estou elaborando as provas. Depois que eu elaborar as provas, eu vou elaborar Bastante carinho. A lista em cima da... Caramba. Professor, fazer na caixa aí, professor, você precisa uma boa Eu vou prova. fazer o seguinte, Vai lá. na próxima, que ainda falta momento, aliás, falta trabalho virtual e a parte de dinâmica dos corpos rígidos. Além dessa, que a gente vai ter hoje. Então, vou fazer assim, no nosso próximo encontro, eu ministro o trabalho virtual que demanda um pouco de tempo e é bem importante para vocês vão ver outras coisas nas disciplinas mais à frente do curso a respeito disso. E eu posso fazer a lista de exercícios em cima da última parte que eu não vou conseguir ministrar aqui por falta de tempo. Já pode Aí eu já posto para vocês logo. Beleza. 22, sim. Eita, produzindo mal. O senhor não pode um trabalho muito extenso não, que tem um monte de coisa pra gente fazer e cai em cima, hein? Não, vai ser que nem aquele outro trabalho lá que eu mandei pra vocês. Não, isso é tudo Show de bola. Coisa tranquila. Ixi, cara. Tá uma apertada, né? Vai dar certo, vai dar certo. Então vamos lá. A primeira coisa, o que é momento de inércia? Puxa a definição de 2 conceitos. O primeiro de momento e o segundo de inércia. O que é momento? Força vezes distância, mas assim, significa o que essa multiplicação? Na verdade, a forma com que um determinado corpo pode girar ou não, né? Isso é momento, né? E inércia? Capacidade de manter o estado de movimento dele. De manter o estado de movimento, exatamente.
Então, você combinando o conceito de momento e o de inércia, você tem a definição de momento de inércia, que é a medida da distribuição da massa de um corpo ao redor de um eixo fixo de rotação. Em outras palavras, o que é isso? É a dificuldade de você colocar um carro para girar. Tá certo? Expressa o grau de dificuldade de se alterar o estado de movimento de um corpo quando ele está girando. É basicamente isso no momento de inércia. Tá? Esse camarada depende da distribuição da massa, então se ele depende da distribuição da massa, ele depende lá daquele centro de gravidade, o centro de massa que a gente aprendeu a calcular, se eu não me engano, no encontro passado, né? E quanto maior for esse momento de inércia, mais difícil é você ter um corpo que antes estava parado, você colocar ele para girar, ou se o camarada já está girando, você tentar frear o movimento desse cara. Tá? Quanto maior é essa grandeza no momento de inércia, mais difícil é você alterar o estado de movimento dele. Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele já está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E você tem que fazer um esforço muito grande para poder deixar esse camarada em equilíbrio estático. Tá certo? Antes da gente entrar na definição matemática do momento de inércia, vamos lembrar de algumas coisas. As figuras planas, elas têm certas características, como o perímetro, a área, o seu momento estático, que nada mais é do que o cálculo do centroide. Aí sim a gente tem um momento de inércia. Tá? Se eu pegar o cálculo do momento estático definido por essa grandeza S, X e SY, eu estou analisando aqui em duas dimensões, eu estou analisando uma área que vai tender a girar, né? Nada mais é do que a integral da função y vezes o diferencial de área. Note que aqui é o momento estático na direção x, então eu pego o valor da coordenada y. O momento estático em y, eu pego a coordenada no momento x. É muito parecido com o momento que a gente viu quando eu tenho um momento em um determinado eixo, eu tenho que pegar o produto vetorial dos outros dois eixos que estão perpendiculares. Tá? Então, no momento na direção z, eu pego os fatores em x e y, né? E aqui é a mesma coisa, tá certo? E aqui o diferencial de área que eu estou trabalhando a área de uma figura geométrica. Tá? Aqui tem um exemplo de três figuras geométricas diferentes. Aqui nós temos de um retângulo, tá? Que também pode ser aplicado para um quadrado, né? Até porque um quadrado é um retângulo, mas nem todo. Aliás, todo retângulo é quadrado, mas nem todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Pronto. Então, você tem o momento no x é a base vezes a altura dividido por 2. Aliás, base vezes a altura ao quadrado dividido por 2, porque aqui eu estou integrando em h, tá certo? A integral de h é h ao quadrado sobre 2, tá? E aqui o SY é a altura vezes a base ao quadrado sobre 2, porque aqui eu estou integrando em cima da base, tá certo? Então fica b ao quadrado sobre 2 quando eu integro b, tá? No triângulo, eu tenho o SX base h ao quadrado sobre 6 e o SY h vezes b ao quadrado sobre 6. No caso do círculo, note que esse círculo está em cima do eixo y, certo? Todas as vezes que a figura geométrica está em cima do eixo, significa dizer que o centroide coincide com o eixo. Então, quando eu vou calcular o meu momento estático, ele dá zero. Todas as vezes que o eixo ele coincide com o centroide dessa figura geométrica, o seu momento estático é zero. Tá certo? E o momento estático com relação ao eixo x, note que o centroide está fora do eixo x, é πr ao cubo. Tá? Isso daí são valores tabelados, você não precisa ficar decorando isso daqui. Tá? A não ser que você queira ter um trabalho de integrar. Você vai baseado em integração, né?
Isso aqui é baseado nessa integração aqui. Tá certo? Note que esse H está em Y. Tá certo? O H está em Y. Então, quando eu pego o S na direção X, eu integro em cima de H. O B está na direção X. Então, quando eu pego o SY, eu integro em cima de B. Tá certo? A distância até o centro de gravidade, que é o X médio e o Y médio, também são valores tabelados. Aqui eu tenho o H sobre 2, né? Porque essa distância aqui é igual a essa distância aqui. É uma figura simétrica. Aqui eu tenho o Y médio, o H sobre 3, e o X médio, o B sobre 3. E aqui eu tenho o Y médio, que é igual a esse Rzinho aqui, que é o raio dessa circunferência. E o X médio, ele é 0 porque aqui esse camarada está em cima do eixo Y, tudo que está para um lado está para o outro, o médio está aqui em cima da origem do zero. Certo? Oi, tudo bom? Vai caber todo mundo? Vai, cabe aqui é coração de mãe, esse tamanho que eu tenho para a gente botar. Aqui está a definição do semicírculo e aqui está a definição também de um quarto de círculo. Tá? Note que a diferença desse daqui para esse daqui é porque simplesmente eu peguei essa metade aqui, olha só, e calculei a área em cima só da metade do semicírculo, que também são valores tabelados, tá? Você não precisa sair decorando tudo isso daí. Tá? Por que nessa figura aqui, o meu x médio deu 0, e nessa outra figura aqui o meu x médio deu diferente de 0? Nesse quarto de círculo, não tem mais a metade do lado de cá. Então o meu x médio vai estar em algum lugar aqui. Exatamente. Não tem a simetria definida em cima do eixo, então aí eu tenho um valor diferente de 0. Tá? O momento de inércia ou momento estático de primeira ordem é definido por isso daqui, né? Que é a área da figura geométrica vezes a distância do seu centroide até o eixo de rotação. E o momento de inércia de segunda ordem, ele mede a inércia do corpo inteiro, tá? Que nada mais é do que a resistência para você colocar ele em movimento, né? Quanto maior esse valor, mais difícil é colocá-lo em movimento ou tirar o movimento dele, tá? E aqui você tem a massa vezes o momento de inércia. Você pode definir isso, o momento de inércia representado pela letra I, como a área vezes a distância ao quadrado. Você vai ver aqui nos exemplos resolvidos que eu trouxe. Tá? Se eu tenho um cálculo do momento retangular, eu tenho aqui a coordenada y ao quadrado dentro da integração e a coordenada x ao quadrado dentro da integração. Quando você tem isso daqui, você tem sempre valores positivos, porque você não é legal você trabalhar com áreas negativas, né? A não ser que você tenha um gráfico abaixo do eixo X, coisa que a gente vai evitar fazer aqui. Tá? E essa unidade aqui é a unidade de comprimento elevado a 4. Tá? É metro elevado a 4. Aqui está um exemplo, por exemplo, vamos calcular o momento de inércia desse cara aqui. Então, já que eu tenho uma integração em X, porque em Y aqui dá 0, né? Porque note que a simetria está exatamente em cima do eixo X, então o centroide do cara vai coincidir com esse eixo. Tá? Então eu vou integrar de 0 até o H em Y, né? Aqui está o H, eu vou integrar em Y, vezes a área. Quem é a área? É o B, que é essa distância todinha daqui para cá, vezes o diferencial em Y. Tá? Aí você encontra esse B vezes H elevado a 3 dividido por 3 para essa figura geométrica. Esse aqui é o momento de inércia no eixo X. Se eu dividir essa figura geométrica em duas e integrar essa parte, depois integrar essa parte,
vai dar a mesma coisa. Tá certo? Se eu pegar essa área 1 e a área 2 e separar ela, daqui para cá vai ser B sobre 2, daqui para cá também vai ser B sobre 2. Se eu integrar separadamente as duas áreas, eu vou chegar no mesmo resultado. Tá? Aqui temos outro exemplo aqui do triângulo. Eu defino um diferencial em Y e um diferencial de área. Tá certo? Aqui eu tenho a altura do triângulo e aqui eu tenho essa distância B, que é a distância aqui do eixo X. Tá? Quando eu faço a integração, eu encontro que o momento estático desse camarada aqui é dado por isso. Tá? BH elevado a 3 sobre 12. Se eu tiver esse caso aqui, eu posso separar isso em duas áreas, para eu não ter que calcular a área de um trapézio, que aí fica um pouco mais complicado para integrar, né? Base vezes a altura, aliás, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, você integrar isso daí é meio chato. Então você integra o mais fácil, você integra primeiro do quadrado, depois integra do triângulo, e você encontra essa soma aqui, que nada mais é do que a soma das duas integrações que a gente fez anteriormente. Tá? O eixo central de inércia, ele passa pelo centróide do corpo. Então, se eu tenho essa figurinha agora, note que a minha origem está coincidindo com o centro de massa desse camarada, né? A inércia aqui no eixo X, você vai integrar o Y, né? Só que você vai integrar de onde para onde? Desde o menos H sobre 2, que é essa parte aqui, olha só, a parte do eixo X, até o H sobre 2, que é aqui em cima do eixo Y. E você encontra o mesmo valor das outras. Tá? Esse cálculo de momento polar, ó, a diferença desse cara para esse momento polar é que em vez de você estar analisando o plano cartesiano com vários quadrados, você está analisando ele na forma circular. Tá? E é dado por essa integralzinha aqui. Eu não botei uma figurinha. Ó, esse ρ é a distância do centro do camarada até esse raio. Aliás, a distância do centro até o diferencial de área, tá? E aqui eu também tenho uma diferencial desse camaradazinho aqui. Da origem até esse ponto mais externo, eu tenho um raio dessa circunferência. Então, o momento de inércia polar, ele é definido não como I, mas sim como J. E ele é dado pela integral dessa área aqui, desse camaradinho aqui que eu defini como ρ, que é a distância da origem até o meu diferencial de área, ao quadrado, vezes o diferencial de área. Mas eu vou integrar esse cara de onde para onde? Vou integrar desde a origem dele, 0, até a distância máxima dessa circunferência, que é o raio. Tá? Quem é a área da circunferência? Πr ao Πr ao quadrado. Só que aqui eu tenho o ρ vezes o diferencial do ρ. Então eu não boto ao quadrado aqui, porque a integral é que vai ser a minha área. E aqui é o diferencial de área. Tá certo? Então 2πρ. Tá? Integral de dA é o A. Então, esse ρ vezes o diferencial de ρ é que vai dar minha área. Tá? A área do retângulo, não é isso? Oi? Esse elemento de área aí, 2πρ é o primeiro vezes e a altura é o verro. Desculpa, não entendi. Essa área é o desenvolvimento do retângulo projetado nesse arco, não é isso? 2π é a volta completa. Sim. O movimento é 2πρ Sim. e E esse outro aqui é o diferencial de ρ, e quando eu multiplico esse por esse, dá a área do diferencial de área. Só visualizar isso aí. Ah, sim. Sim, sim. Quando você faz essa integração aqui, você encontra esse camaradinho aqui. Tá? Πr ao 4 sobre 2. Isso daqui é o momento de inércia polar dessa circunferência aqui. Quando eu tenho isso com relação ao momento de inércia,
você tem isso como se fosse esse ρ ao quadrado, como se fosse aqui ρ ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é um teorema de Pitágoras desses vetores aqui, certo? Isso daqui pode ser representado como esse momento de inércia aqui, que é isso daqui. Você substitui esse camaradinho pelas componentes dele na direção x e y, tá? Vezes o diferencial de área, tá? O que acontece com essa integral aqui, essa integral da soma? Nada mais é do que a integral de a x ao quadrado dA mais a integral de a de y ao quadrado dA, que nada mais é do que os momentos de inércia em x e em y. A soma deles também dá esse meu momento polar de inércia. Tá certo? Tá aqui. As duas integrais que a gente já viu lá no slide passado. Tá? Então, o meu momento polar nada mais é do que o meu momento na direção x mais o meu momento na direção y. Tá? Ele se reduz a isso. Tá? Se você calcular os dois momentos de maneira separada, se você somar os dois, você tem um momento polar, sem a necessidade de fazer essa integração. Certo? Até agora, pessoal, alguma pergunta? Produto de inércia. Isso daqui é o momento de inércia na direção x. Note, mais uma vez, se eu tenho na direção x, eu vou pegar a minha coordenada y. Se eu tenho um momento de inércia em y, eu pego minha coordenada em x. E o que seria isso daqui? Né? Meu produto de inércia, ele nada mais é do que a integral em área do produto do x vezes o y vezes o diferencial de área. Note que isso daqui, ele pode assumir valores tanto positivos quanto negativos, dependendo do quadrante que a figura geométrica está aqui dentro. Se ela está no primeiro e no terceiro, eu tenho valores positivos. Se ela está no segundo ou no quarto, eu assumo valores negativos. Se a minha figura geométrica tiver simetria com relação tanto a x quanto a y, o que vai acontecer? Vai dar zero. Tá certo? Então, quando um dos eixos é de simetria, o produto da inércia será sempre zero. Não necessariamente eu tenho que ter a simetria nos dois, em x e em y. Como isso daqui é um produto, qualquer um dos dois que for zero, esse produto vai dar zero. Se aplica para o produto da olha só. Pode. Às vezes tanto faz você aplicar um esforço vindo por um lado ou vindo para o outro, ele vai te dar o mesmo momento de inércia. Né? Por exemplo, né? Às vezes é mais fácil você colocar uma viga nessa posição ou nessa posição. Às vezes tanto faz. Se esse produto for zero, tanto faz você mexer na viga de determinada forma que ela vai te garantir a mesma estabilidade, por exemplo. Acredito que seja isso. Minha formação não é engenharia, mas acredito que seja isso. Concorda? É isso mesmo. Você tem um caso de flexão de torção, as equações de tensão vão te levar a utilizar essa multiplicação. Você vai acabar utilizando isso para funcionar o ponto. Maravilha, muito obrigado. Agora a gente vai ver um pouquinho da translação desse eixo. O que é translação? Nada mais é do que você movimentar esse camarada que antes estava na origem inicial aqui e você deu uma deslocada no teu eixo de simetria. Tá certo? Aqui eu gero outro eixo de simetria, XY, tá? E esse eixo X aqui, ele está deslocado numa distância D desse outro eixo X aqui. Certo? E o meu momento de inércia com relação a esse eixo aqui, nada mais é, note que é em X. Então eu vou pegar aqui minha coordenada em Y
mais a distância entre esses dois eixos, isso tudo ao quadrado. Tá? Vezes o diferencial de área. Aqui, você pode fazer um produto notável, tá? Fica y ao quadrado mais 2 vezes y vezes d mais d ao quadrado. Como é tudo soma, essa integral você pode separar ela em três integrais diferentes. Então você tem a integral do primeiro termo ao quadrado mais a integral do segundo termo, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais a integral do quadrado do segundo. Isso daqui dá... O que é isso daqui? Nada mais é do que a minha inércia no eixo x. Tá? Integral de a y ao quadrado dA nada mais é do que a minha inércia desse camarada no próprio eixo que eu tracei aqui em cima, x. Quem é 2 vezes dsx? O que é o S mesmo, pessoal? É a centroide lá. Exatamente. Momento estático. Se eu tenho apenas integral de y ou de y dA, é momento estático. Se eu tenho integral de y ao quadrado, tem um momento de inércia nessa direção. Então, voltando. Estática não se pode. Oi? Estática está no centroide. Está no centroide. Com relação ao centroide. Então, estamos aqui, né? Então é 2 vezes o momento estático mais d ao quadrado vezes a. Pessoal, o que acontece com esse momento estático nessa figura aqui? É zero, porque isso aqui, o eixo de simetria está passando em cima do centroide. Então essa parte daqui é zero. Então aqui nada mais é do que o meu momento de inércia na direção x, que é essa direção aqui que está passando pela figura, somado com a área da figura vezes a distância do eixo que eu estou querendo até o eixo que eu calculei ao quadrado. Isso daqui é o momento de inércia dessa figura em qualquer eixo que eu queira. Aí eu posso transladar esse eixo para qualquer lugar. Se eu souber a distância do eixo transladado e do eixo principal, é só calcular o momento de inércia em cima do eixo principal e pegar a área e multiplicar pela distância entre os eixos ao quadrado. Eu tenho um momento de inércia lá naquele eixo que eu quero. Tá? Tudo bem, hein? Então, se eu tenho o meu x e x' dessa forma, o meu y também vai ser aplicado da mesma forma. Tá certo? Eu posso trasladar tanto o eixo x quanto o eixo y. Tá? Se i e y são eixos centrais e o d positivo, né, isso daqui também vai me gerar valores positivos para a minha translação. Tá? E eu posso também adotar essa mesma equação para o momento polar de inércia. Nada mais é do que o meu momento polar no eixo de interesse. Aliás, o meu momento polar do eixo de interesse é o meu momento polar no eixo que está passando pela figura, mais a área da figura vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Note que aqui é a mesma equação para todo mundo. Certo? Aí o primeiro exercício. Vamos calcular o momento de inércia nessa direção x aqui. Eu nem coloquei o eixo y. E todas essas medidas são em metros. Qual é o primeiro passo a se fazer? Sim. Então, você primeiro separa isso daqui em áreas comuns, até porque você pode separar aqui, ó. Você pode ter 3 áreas, tá certo? E aí facilita muito a sua vida, né? E note que esse último cara aqui,
ele está um pouquinho deslocado do meu eixo aqui. Tá? Isso daí também tem que ser levado em consideração. Então, você tem aqui área 1, área 2 e área 3. Você tem um momento dessa área 1, mais um momento da área 2, mais um momento da área 3. Tá? O momento do retângulo, a gente já viu lá na integral lá em cima, né? É um valor tabelado. B vezes H a terceira sobre 3, mais o momento de inércia desse A2 aqui. B2 vezes H2 elevado a 3 sobre 2, mais, o que é isso? A área de baixo ali. Não, é B2 vezes H2 vezes D ao quadrado. É porque eu estou considerando a distância entre o X e o eixo aqui dessa figura que está passando aqui, olha só. Tá vendo aqui, ó? É um eixo que está deslocado da figura. Então, esse eixo deslocado eu tenho que levar em consideração. Tá? Diferentemente, se essa figura tivesse aqui abaixo, né? Se tivesse aqui embaixo, eu não tinha esse termo aqui. Tá? Mas o IA3, que é justamente desse A3, note que para esse cara e esse cara, eu não tenho esse termo aqui, porque ele não está deslocado com relação ao eixo X. Então tem uma erro nesse slide. Aonde? Você substituiu ali embaixo, essa é a soma, né? A soma essa diferença aí. Esse foi outro produto. É, 2 vezes... sim. Aqui na verdade é mais. Aqui na verdade é mais. Tá? Esse termo aqui é esse termo aqui, ó. Mais 2 vezes x. Tá? E aqui é mais. Você substitui esses valores, você encontra a área de interesse. Note que, às vezes, esses valorzinhos aqui, ó, daqui pra cá é 4, daqui pra cá é 5, daqui pra cá é 6, daqui pra cá é 1,5, daqui pra cá é 7, às vezes não tá bonitinho dessa forma para você calcular. Ele te dá valores, assim, Esse metro quadrado, metro cúbico, mais metro quadrado. Não, a dimensão ali é porque o I tem notação de metro elevado a 4. Explica isso pra gente. Olha só, metro elevado a 4. Aqui eu tenho metro, aqui eu tenho metro. Quando eu integro, metro quadrado, dá metro a 4. Não é quarta dimensão. Metro a 4 é a dificuldade de você colocar esse cara em movimento. Isso é momento de inércia. Isso aí faz da análise dimensional dessa integral aqui. Pode, Arnaldo? Pode, né? Pode só. Vamos usar aquela ideia para calcularia a área do momento de diferença como se fosse um retângulo inteiro e depois subtrairia por esse Sim. 4. Pode. Você pode calcular desse retângulo inteiro aqui, depois calcula só desse retângulo pequenininho e subtrai os dois, não tem problema nenhum. Parece mais simples. Parece mais simples. Parece mais Mas o simples. grandão, depois de pequeno, subtrai. Sim, tem um exemplo aqui que eu coloquei que aparece isso. Mas se eu não me engano é para um semicírculo. Né? Volta lá nesse B2, H2, D2 lá. Não, aí mesmo, essa por aí. Aí o D2 aí, D ao quadrado, e 5 é a distância até... É a distância de x até o eixo arbitrário x', né? Aqui, olha só. Passa no centro e não na base. Ó. Tá certo? É a distância entre os eixos, esse D. Aí quando você faz, você passa no centro e não na base, Como não entendi? porque o X numa figura no A1 e no A3, o eixo está na base do retângulo, né? Sim. No A2 está no centro. Né?
É porque esse A2, o eixo dele está deslocado com relação a esse X aqui. Não seria na base? Não, aí eu estaria passando pelo centroide dele. Sempre que você for lançar, é pelo centroide. É pelo centroide lá da segunda figura geométrica, né? Olha só. Esse X aqui, ó, eu estou com relação... Eu quero calcular o momento de inércia em cima desse eixo aqui, só que o eixo da figura geométrica é aqui, ó. Então eu tenho que pegar essa distância D aqui entre os eixos, sendo que um dos eixos está passando pelo centroide da Porque ele não figura. está encostando no eixo. Oi? Ele não está encostando no eixo. É, porque não está encostando. Se ele encosta a base, Aí eu não tenho essa parte aqui, ó. Não tem. Tá? Se ele encosta, ele cai nessa coisa aqui que é mais simples. Aí você Então, nesse caso, aí não daria para fazer essa questão de subtrair porque o centroide, você nem ia considerar o centroide lá em cima. Mas, se eu considerar esse camarada todinho aqui, Não, aí o eixo Ele tá- mais embaixo, não? ele está triscando nesse eixo aqui, certo? Se eu considerar apenas esse quadrado pequenininho, ele também está triscando esse eixo. Então, o momento de inércia desse pedaço aqui pode ser o momento de inércia de todo, menos o momento de inércia desse quadrado pequenininho aqui que está vazio. Não tem problema nenhum, não. Tá? Eu desconsidero, nesse caso, desconsideraria os centrais lá em cima. Sim. Aí eu não precisaria traçar um eixo paralelo lá no centroide lá por cima. Parece, sim. Voltando nesse metro a 4 aqui. A altura elevada a 3, dá metro a 3, né? Vezes o B, que também é uma distância. Metro a 4. Então esse aqui é metro a 4. Mesma coisa daqui, metro a 4. Mais metro vezes metro quadrado, vezes metro ao quadrado, metro a 4. Também. E aqui a mesma coisa desse daqui. Então tudo isso aqui, metro elevado a 4. É a unidade de medida dele. Sistema racional. Eu podia calcular as três, sem calcular o mais lá e tirar o do meio, é? Essa forma aqui, eu não tô calculando no meio. Aqui. Eu estou calculando de cada figura dessa aqui separadamente. Tá? Esse daqui é da figura número 1, esse daqui é da figura número 2 e esse aqui é da figura número 3. Você falou que esse metro a 4 aí, ele mede a dificuldade. De tirar o camarada da inércia. Isso. É um pouquinho diferente. Esse momento de inércia, ele é um pouquinho diferente do, por exemplo, momento linear. O momento linear, você tem lá a característica do movimento do corpo como a massa vezes velocidade ao quadrado. Aí você tem quilograma vezes... Aliás, massa vezes velocidade. Você tem quilograma vezes metro por segundo. Aqui não, aqui você tem metro a aí quadro. está faltando isso ser um volume, né? Não somente a área. A aplicação desse aí também. Não, eu estou analisando a área da figura, João. Ah, Só a área. Só a área. Se eu tiver um volume de revolução, aí muda um pouquinho o meu padrão. Porque a ideia, ó, você viu lá, por exemplo, naqueles exemplos de cargas distribuídas, por exemplo, né? No exemplo de carga distribuída, por mais que você tenha uma dinâmica, tridimensional, aqui tem uma determinada solicitação, uma pressão, um valor XPA, né? É uma pressão que está sendo exercida aí, que é força sobre área, né? E aqui você tem um eixo, né?
Eu não sei se vocês se lembram desse assunto aqui. Qual é a ideia de mexer com isso daqui da maneira mais fácil possível? É trazer esse cara aqui, Pascal, que é Newton por metro quadrado, é trazer esse cara apenas para o plano. Eu trazendo esse cara para o plano, eu posso resolver esse sistema todinho sem a necessidade de eu me aprofundar muito em outros tipos de integração por dentro dessa coisa aqui que é em 3 dimensões. Se você pegar esse camarada aqui, daqui para cá eu tenho uma distância, sei lá, um A qualquer, o que eu tenho que fazer com essa figura para trazer ela apenas para um plano? Isso daqui, esse A medido em metros, né? Eu tenho que pegar esse valor aqui, esse X que está em Pascal, e tenho que dividir por esse valor de A. Aí eu encontro o quê? Eu encontro Newton por metro quadrado dividido por metro, eu encontro Newton sobre metro. Eu encontro também uma pressão, só que agora num plano e não na área. É o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, se eu colocasse esse cara aí para girar, ele ia formar um sólido de revolução, né? Aí eu teria que analisar todo esse camarada por dentro do sólido. Não é interessante, né? Eu ia morrer de fazer conta e não ia chegar a lugar nenhum. É muito mais interessante eu analisar, eu trazer ele para um plano e eu resolvo tudo que eu quero saber desse camarada. Sem necessidade de métodos computacionais. Deixa os métodos computacionais para o cálculo numérico. Olha só. Aqui está um outro exemplo. Vamos determinar o momento de inércia dessa área sombreada aqui. Suponho que isso aqui seja uma rampinha de skate, né? Qual a primeira coisa a se fazer aqui? A gente pode calcular a área do retângulo, tá certo? Porque tem essas medidas aqui. Depois a gente tira o momento de inércia dessa superfície semicircular, tá? Note que ela está deslocada do eixo X, então você tem um fator com a distância até o centroide dela, né? Que vai passar mais ou menos por aqui, né? E aí você subtrai os dois. Não? Tá minha rodinha. 240 milímetros, sei lá. Suponho que seja um skate tipo, né? Aliás, se for em metros, né? Aí dá a mega rampa, né? Bem maior do que a mega rampa. Então, aqui você tem o cálculo do momento de inércia para o retângulo. Você tem o cálculo do momento de inércia para o semicírculo. Note que esses dois camaradas aqui já foi tirado da integral porque a gente integrou lá em cima, tá? Aí eu só utilizei a fórmula bonitinha, tá? E o momento de inércia desse camarada aqui com relação a esse eixo X. Note que agora eu tenho essa distânciazinha daqui para cá, tá certo? Como é que eu sei os valores dessas distânciazinhas aqui? É quando eu calculo o centroide, que também foi definido lá nos slides que eu passei para vocês no encontro passado. Tem um monte de figura geométrica com os valores dos centroides já tabelados. Tá certo? Sim, claro. Senão você não consegue, você vai decorar isso tudo. Aí você tem um momento de inércia com relação ao eixo X'. Você tem um momento, você calculou o momento de inércia com relação a esse X. Você tem um cálculo do momento de inércia com relação ao eixo X aqui que está embaixo, tá? E logo depois o que você faz? Você tem os dois momentos de inércia calculados, é só subtrair, porque esse daqui é um buraco dentro
da minha figura. E você tem o momento de inércia só desse pedacinho aqui que está sombreado. Esse mesmo sistema eu poderia também usar nesse caso aqui. Tá? Só que a ideia é te mostrar também como é que faz sem eu ter a subtração das áreas. Né? Aí você coloca em prática o que você achar mais fácil. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Professor, por que ele calculou ali? Calculou o total, depois calculou só o da figura e aquele lá de baixo? É porque aqui é com relação ao x', né? Você tem que calcular com relação ao x. Porque essa figura aqui está com relação ao x. Tá certo? E com relação ao x, o que é? É esse momento aqui, x', mais a área da figura, vezes a distância entre os camaradas, aliás, entre os eixos, né? Esse eixo aqui é o eixo de interesse e esse eixo aqui é o eixo que está passando pelo centroide dessa figurinha aqui. Então você tem que calcular primeiro depois tem que calcular em cima do eixo de interesse. Mas eu posso calcular isso aqui já dentro dessa forma aqui? Pode, mas o risco de você se perder dentro da conta é grande, né? Por isso que é bom calcular separado. Mas aí você considerou o centroide só da figura pintada? Só dessa figurinha pintada aqui. Porque é ela que está deslocada do eixo. Né? Eu só considero o centroide todo o cara que está deslocado do eixo e sofreu uma translação. Se eu considerar só esse cara aqui, ó, que é um buraco, ele sofreu uma translação com relação a esse meu eixo de interesse. Tá certo? Aí quando eu tenho isso, aí eu vou atrás do centroide. Tá? Quando eu não tenho isso, eu não preciso do centroide. Já é o valor do momento de inércia tabelado, é só jogar na respectiva equação. Tá certo? Mais alguma coisa, pessoal? Passou rápido. Então aqui você pega isso daqui, é igual a isso menos isso. Tudo bem? Beleza, né? Aí, a translação do eixo no produto de inércia. Então, vamos lá. A gente tem aqui, se os eixos passam pelo centroide, você tem o ix', que é o ix mais o a vezes d ao quadrado. Lembrando que esse d aqui é a distância entre os eixos. Tá? A mesma equação eu aplico para o y. E quando eu tenho um produto de inércia, né, se eu tenho um produto de inércia xy, por exemplo, tanto x quanto y', tá? Eu tenho a inércia, o produto de inércia do xy, mais a área vezes a distância dos eixos x, vezes a distância dos eixos em y. Como é que eu faço isso? Olha só essa figurinha, por exemplo. Eu quero calcular o meu momento de inércia, o meu produto de momento de inércia, né, xy. Note que essa figura, ela tem distâncias aqui com relação ao eixo y, né? Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Vou calcular para cada áreazinha dessa em separado, porque essa figura aí ela tá meio tronchinha, né? O meu momento de inércia da segunda área aqui com relação ao eixo XY, por que dá zero? Por conta da simetria dele. Então, exatamente isso. Exatamente, então já mata a simetria. Tá? Com relação a esse camaradinho aqui, o que eu tenho? Tanto para o X quanto para o Y', tá certo? Esse cara está deslocado com relação a X e está deslocado com relação a Y. Tá certo? É isso que está representando essa multiplicação. Mas, essa área só desse quadradinho aqui, tá? Vezes o dx e o dy. Tá? Quem é dx e dy? Ó, rapaz, o negócio aqui era para eu colocar esse x aqui embaixo. Isso aqui não é integral não, tá? É a distância entre os eixos x e a distância entre os eixos y. Aqui.
Tá certo? Não é integral não, tá? Cara, só. Você viu como é diferente? Então vamos lá. É 0. Esse cara aqui é 0. Por que esse cara aqui é 0? Porque ele está em cima do centro, ele tem uma simetria com relação ao x' e y'. Tá certo? Ele não tem simetria com relação a esse. Mas com relação a esse daqui, ele tem, por isso que é 0. Tá? Mas, 300 vezes 100, de onde é que é esse 300 e esse 100 aqui? Por exemplo, a distância do eixo x em relação à extremidade do objeto. Subtraindo de 100, que é o comprimento dessa barrinha ali, ó. Que é o comprimento da barrinha, exatamente. Vezes 100, esse 100 vem da onde? Isso daqui, 300 vezes 100, não é a área? É isso daqui vezes isso daqui. Eu estou supondo que a figurinha ela é toda simétrica com relação a essa distânciazinha daqui para cá, essa distânciazinha daqui para cá e essa distânciazinha daqui para cá, certo? Então daqui para cá é 100, daqui para cá é 100, tá? Então aqui vai dar 300. Então a área desse camaradinho aqui é 300 vezes 100, certo? Vezes menos 250. Você está no eixo oposto, o cara está sendo 250. Exatamente. Daqui para cá é lado negativo no eixo x, né? Então fica menos 250. E vezes 200. É positivo do eixo y. É o positivo do eixo y, né? Por que é 200? Ele é 300, mas ele está na linha. Daqui para cá não é 100? Esse eixo aqui não passa exatamente no centroide? Não divide esse eixo aqui em 2? Então essa distânciazinha daqui para cá, dessa A2 aqui, é 50. Certo? Não? 150 mais 60. Não, não, é totalmente Tá diferente. certo? Tudo bem? 150 mais Isso. Perfeito. E aqui você tem o valorzinho desse camaradinho. Ó, note que aqui é milímetro, então vai dar milímetro elevado a 4. Se você quiser transformar isso para metro elevado a 4, esse milímetro também está elevado a 4, né? Então, quando você tem isso daí, milímetro elevado a 4, nada mais é do que 10 elevado a menos 3 elevado a 4 vezes metro elevado a 4. Isso daqui, na verdade, vai dar 10 elevado a menos 12 metro elevado a 4. Tá? Professor, fala de novo como é que você achou Os 200, vamos lá. Aqui, quem é esse cara aqui? É a distância do eixo Y, aliás, do eixo Y até esse eixo Y ali. é 250. Negativo. Aqui 250, 250. Aqui menos 250. Esse menos 250 é com relação, não é ao eixo Y, é com relação ao eixo X. Esse 200, o que que é? Isso daqui não é 300? Isso daqui não é 50 daqui pra cá? Quanto mais 50 mais 50. É 100. É o centroide em relação a. Ah, Metade, 150. isso daqui, 300. ó, isso daqui é 300, né? Metade. Metade de 300, 150. Então daqui pra cá é 150. Mais Só que esse 50. pedacinho daqui pra cá é quanto? 50. 50. Então dá 200. A distância do eixo Do eixo. derivado de x. Isso. O eixo derivado de x. O x derivado está 200 e Não, não é o x derivado não. É a distância de x e a distância de y. Imagina esse x aqui, é só um pedacinho bem aqui, é só esse. É um x pequenininho aqui, não é derivada não é d de x não. Não, eu entendi, mas é aquele x que tem uma vírgula em cima. Sim. Ele está a 200 de altura.
Sim. Isso. Está a 200 de altura. Com relação ao eixo. Ó, ele está a 200 de altura. Então essa distância aqui é Y. Esse camarada aqui está a 200 de altura. Aliás, está a 250 de altura no eixo X. Então, no eixo X ele tem essa distância aqui, menos 250, que está lá negativo. E ele tem essa alturinha aqui em Y, que a distância é Y. Certo? A mesma coisa eu faço para a área 3. A diferença da área 1 para a área 3 é nenhuma. Só que aqui na área 3, o meu 250 vai ser positivo. E agora, o menos 200 aqui, porque está abaixo do eixo X. Tá certo? Vai dar exatamente o mesmo valor. Tinha que dar porque as duas áreas, a 1 e a 3, são iguais. Tá? Então, o meu momento de inércia nada mais é do que o momento de A1 mais o momento de A2 mais o momento de A3. Tá? Aqui o momento de A2 dá 0. Momento de A1 dá isso. Momento de A2 dá isso. Então nada mais é do que esse valorzinho aqui. Se eu quisesse isso em metro elevado a 4, eu teria que levar em consideração esse valorzinho aqui, né? Ficaria menos 3 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 12 metro a 4. Vai dar 10 a menos 3. Tá? Se eu tivesse essa mesma figurinha aqui, aí nesse ponto, só que em vez disso eu translado uma segunda figurinha para deixar ela no eixo de simetria, só que agora eu tenho esse A2 aqui em Y. Aí eu vou ter um A2 aqui e um A2 aqui. Aí como é que vai ficar esse momento aqui? Zero, porque tudo que estaria desse lado de cá no primeiro e no quarto quadrante ia estar aqui no terceiro, no quarto, ou no segundo e no terceiro quadrante. Aí esse produtinho aqui ia dar zero. Tá, e ter dado sinal negativo é porque é uma grandeza vetorial, então isso significa que é da direita para esquerda? O que tem a ver? Dado negativo? Na verdade ele deu negativo porque essa área aqui está no segundo quadrante e essa área aqui está no quarto quadrante. Quando eu defini essas duas grandezas aqui, eu defini que no primeiro e no terceiro são positivos e no segundo e no quarto ia dar negativo. Se essas duas áreas, uma tivesse aqui e outra tivesse aqui, ia dar zero. Se eu tivesse aqui e eu tivesse aqui, ia dar zero. Como as duas dão aqui, o resultado vai dar volta negativo. Se aquela figurinha não fosse assim, se ela fosse assim, ia dar positivo. É só isso. É menos índice que vai chutar na prova. Oi? Menos índice vai chutar quem for chutar, né? É, Tem os negativos vai eliminando, positivos. né? Vai pro processo de eliminação, né? Tudo bem, pessoal? Aí? Agora, esse raio de giração de uma superfície. Que nome feio. O que é raio de giração? É, giração. Suponha que você tem essa figura aqui e você vai girar essa figura com relação ao eixo. Então o que acontece? Aqui eu tenho, por exemplo, um diferencial de área, por exemplo, e a partir do diferencial de área, tanto com relação ao eixo Y quanto com relação ao eixo X, ele tem uma certa distância que eu vou chamar de K. Tá? E essa distância daqui para cá, que é esse casinho aqui,
é que eu vou fazer com que ele gire aqui dentro desse eixo, de acordo com que esse K permaneça constante. Isso daqui é o meu raio de giração. Tá? Aqui, ó, se eu tiver uma superfície dessa forma aqui, eu tenho o meu raio de giração até o ponto mais interno aqui dessa áreazinha aqui, desse toroide. É toroide, não é o nome disso? Tá? Eu posso calcular isso daqui, o meu momento de inércia com relação ao raio de giração, como esse raiozinho de giração ao quadrado vezes a área dessa superfície aqui. É bem mais fácil, né? Não precisa integrar, não precisa fazer nada. Tá? Se eu quiser saber o raio de giração, o que eu faço? Só isolar esse casinho, passar esse quadrado para o outro lado, fica raiz quadrada de x sobre a. Quando eu tenho a determinação desse k, aí o negócio fica um pouco complicado, né? Porque aqui eu tenho raiz quadrada e aqui eu tenho um integral dentro da raiz quadrada. Eu tenho que integrar primeiro, encontrar esse valor para depois dividir da área e depois tirar a raiz quadrada desse lado. Tá? De forma similar, por exemplo, eu tenho o meu... Isso daqui é um círculozinho, né? Então aqui eu vou ter um momento polar. É o K ao quadrado vezes a área, tá? Mesma coisa. Mas aqui, ó, esse vetorzinho K, que é da origem para cá, tem a sua coordenada, né? Em x e em y. Eu posso tirar apenas o teorema de Pitágoras dessas duas componentes aqui, ó. O K na direção x e o K na direção y. Aí facilita bastante. Tá? Por exemplo, suponha que eu tenho essa viga aí, tá? Aqui está a localização do centroide dela, que até então eu não sei que distância é essa daqui, tá? Eu sei essas medidas aqui dessa viga. Eu quero o momento de inércia e o raio de giração dessa viga aí, com relação a um eixo paralelo a essa plaquinha aqui, passando pelo centroide desse camarada aqui. Foi informação pra caramba. Meu Deus. O que eu tenho que fazer? A distância centroide. Primeiro localizo o centroide, tá? Depois a gente aplica o teorema dos eixos paralelos. O teorema de eixo paralelo é isso aqui, ó. Translação de eixo. O eixo só não está se deslocando, então o eixo x vai estar paralelo com o eixo de interesse, né? Então esse daí é o teorema dos eixos paralelos. É o que está lá no material de bicicleta. Tá? Então a gente localiza o centroide, vai traçar um eixo sobre o centroide, vai aplicar aquele teoremazinho lá do eixo paralelo, tá? E depois a gente calcula o raio de giração a partir do momento de inércia. Tá? Então vamos por partes aqui. Primeiro a gente determina a localização do centroide. Tá? Primeiro a gente vai pegar com relação à plaquinha, tá? Aqui está a área da plaquinha, aqui está o y médio da plaquinha, que nada mais é aqui, ó, tá? O y médio, essa distância aqui, e o y médio vezes a em milímetro cúbico é isso daqui. Com relação ao perfil, que esse camaradinho aqui, olha só, você tem esse valor da área do perfil, o meu y médio dá zero, porque aqui ele está em cima do eixo, tá? E o meu y vezes a também dá zero, porque meu y médio é zero. Quando eu multiplico pela área, também dá zero. A soma disso, o somatório das áreas é esse. O somatório dos y médio vezes o a é esse daqui. Então, o meu y médio nada mais é do que esse somatório dividido por esse somatório. Aí você encontra o valor do y médio.
esse Y médio é a localização do centroide. Tá? Tá certo? Aí a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos para determinar o momento de inércia desse perfil. Então a gente vai pegar o IX'. Quem é X'? É o X' que passa pelo centroide. Quem é o X? É o camarada que está passando pela origem do meu sistema. Tá? Então, a gente pega aqui o I com relação a esse X, que dá esse valorzinho aqui de 122 vezes 10 elevado a 6, mais isso daqui é a área, aliás, desculpa, isso daqui é a área vezes a distância entre os dois eixozinhos ao quadrado, que é 78,61. Esse 78,61 é essa distânciazinha daqui para cá. Tá? Aí você encontra esse I na direção em cima desse X' aqui. Tá? O IX', isso do perfil. O da placa, você vai aplicar a mesma coisa, só que agora você vai aplicar esse D com relação à placa, com relação da placa até esse X' aqui. Tá? Só substituir os valores na fórmula que já foi dado para você aqui. Você encontra esse valor tudo em milímetro elevado a 4. O momento de inércia com relação a esse eixo aqui nada mais é do que a soma dos dois. Tá certo? Aí você encontra. O raio de giração, como é que eu calculo esse raio de giração? É só pegar a raiz quadrada desse camarada aqui. Só que agora é do meu eixo de interesse. O meu eixo de interesse é o que passa pelo centroide. Tá, mas o momento de inércia da placa vai ter a origem dele vai ser no centroide, porque é onde a peça vai girar? Não, nada mais. A peça vai girar em cima do O. Só que aqui ele pede um momento de inércia com relação ao eixo paralelo à placa passando pelo centroide. Se eu não falasse isso, a distância dela é Aí eu teria que calcular em cima do eixo de rotação dela aqui. Supõe que essa viga está em cima aqui da origem dela. Aí você aí. Isso, sim. Eu poderia também traçar um eixo X aqui embaixo. Não poderia? Eu poderia pedir isso com relação a esse eixo que está sendo traçado aqui embaixo também. É uma possibilidade. Tá? Mas só que ele quer com relação a esse X' aqui em cima do centroide. Então eu boto para calcular tudo em cima desse centroide aqui. Tá? Aí pela equação, o meu raio de giração é a raiz quadrada do meu momento de inércia total aqui, dividido pela área disso aqui tudo, né? Que a gente já calculou aqui, olha só, o somatório das áreas, tanto da placa quanto do perfil. Então eu encontro o meu raio de giração. Tá? É trabalhoso. É trabalhoso. Mas assim, com relação à matemática da coisa, a matemática é simples. Tá? Só entender. É trabalho. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Você não vai cair na prova, né? Pelo amor de Deus. Não. Uma coisa complexa desse jeito aí, não sei. Mais algo Assim, né? algo mais simples. Essa é a questão 7. Algo assim, para você calcular uma total, diminuir da outra e tal. Pelo menos, é o seguinte, vocês têm que sair daqui com pelo menos o básico da coisa para você aplicar lá na frente. E aí, essa parte aí, vocês vão se aprofundar ainda em outras disciplinas lá na frente. É que nem, por exemplo, o trabalho virtual. O trabalho virtual você vê aqui, mas você aplica muito lá na frente. Então, você aqui, pelo menos tendo uma noção do que seja o trabalho virtual, também vai te ajudar lá na frente da coisa. Claro,
a gente tem que aprender a fazer sistemas mais complexos. Até porque quando você pegar o seu diploma de engenheiro, o pessoal lá na frente vai te cobrar você fazer isso. Certo? A não ser que você seja aquele engenheiro de meia tigela que bota o estagiário para fazer, só assina e depois quando o prédio cai, você se ferra. Não é verdade? Eu acho que ninguém vai querer ser um engenheiro assim. Né? Infelizmente tem muito caso que acontece isso. Infelizmente. Sim, claro. Sim, com certeza. A gente está pequeno aqui, não tem nada, mas na hora que começa a desenvolver, aí começa a entender o que você está falando. Exatamente. E outra Fala, porra, agora entendi que o Japão estava tentando explicar lá, né? E outra coisa, vocês vão ver na prática que a teoria é um pouco diferente da parte experimental. Isso daqui é um modelo teórico da coisa. Mas você vai ver que muitas vezes, quando você aplica exatamente os mesmos valores calculados, não dá certo. Aí você vai ter que fazer os ajustes da coisa até dar um valor ótimo lá da sua peça. Né? É por isso que tem aqueles os parâmetros, né? Parâmetros de segurança, margem de segurança. Pronto. Esses coeficientes de segurança é justamente para você não entrar em erro com um cálculo muito preciso desse tipo de coisa. Tá certo? É o efeito cagaço do engenheiro. Note que esse valor aqui, pessoal, é um valor muito pequeno. Você tem que ter uma margem de erro para trabalhar. Se você errar uma conta dessa em uma viga estrutural, por exemplo, você condena a sua obra inteira. Tá certo? Essa é a ideia. Já está aqui para vocês. Com relação àquela lista de e-mail, eu vou disponibilizar ela nessa aba aqui, lista de exercícios. Que nem a daquela de 3,5. Tá? Ela vai disponibilizar ela aqui. Tá? Eu ainda vou criar o link dela. Sem pressão. Essa é não vai estar tão possível. Calma. O professor vai chamar. O que eu vou cobrar nessa lista? A UIA 4. Só a 4, né? Sim. Praticamente a UIA 4, porque ela é que a gente vai ficar com o tempo bem apertadinho para poder ter alguma coisa que a gente só tem mais um encontro. Eu vou dar muita ênfase no nosso próximo encontro nessa aula 12, que é o trabalho virtual. Tá? Eu vou comentar a respeito da UIA 4, mas eu só vou dar uma pincelada. Aí, para complementar essa pincelada que eu vou ministrar para vocês, aí eu vou divulgar essa lista de exercícios com relação à parte da UIA 1. Com relação ao UIA 4. A UIA 4, ela trata da cinemática do corpo rígido, que é a dinâmica de força e aceleração, trabalho em energia, impulso e quantidade de movimento. Essas coisas aqui você já viu em Física 1, só que lá na Física 1 é aplicado a partícula. Aqui é aplicado a corpo rígido. Qual é a diferença? É que todas essas forças aqui de dinâmica, que são forças externas, elas podem ser aplicadas em cima do centro de massa. Então você tem um corpo rígido, se você sabe aonde é que está localizado o centro de massa dele, né, você pode aplicar toda a dinâmica da partícula lá da Física 1 em cima do centro de massa do corpo rígido. E aí são as mesmas equações que você vê lá na Física 1. Tá certo? Aí o trabalho de e-mail vai ser em cima dessa UIA 4. Na prova da UIA 4, eu só vou cobrar a parte teórica. Então eu estudo a parte teórica da UIA 4. Na prova. O trabalho, eu vou cobrar um pouquinho de desenvolvimento matemático, que você já viu lá na Física 1. Tá certo? A UIA 4 só vai ser parte teórica, só teoria.
Da UIA3 vai ser tanto teoria quanto o cálculo em cima das questões discursivas. As duas questões discursivas vão... Tá certo? Tudo bem? Pode ser assim, né? Beleza. Então você já tem a faca e o queijo na mão para estudar para a prova. Bruto, né? Nossa! Ele ia ficar mais trabalho. Na cara dela você falava assim, Nossa! Ele... Nossa, obrigado. Na verdade aqui você tem que multiplicar. Porque se for Newton por metro quadrado dividido por metro, dá Newton por metro quadrado 3, né? Nossa, valeu. Então, é PA vezes esse A que dá Newton por metro. Nossa, valeu. Tem que falar pro pessoal. Você tira a foto agora. O pessoal não tá errado aí.